Amém? Eu tenho um tema, eu coloquei para entendermos aquilo que Deus tem para falar conosco hoje. Então a palavra do Senhor, ela é viva, ela é suficiente e ela enche as nossas vidas de todas. Eu tô um pouco incomodada com essa conversa aqui, por favor. Amém? Glória a Deus. Tenha o teu futuro em Deus. E, portanto, coloca o teu futuro na mão do Senhor. Você pode colocar as duas frases que eu falei aqui. No Salmos, no 1 Samuel 2, versículo 30, na versão João Almeida corrigida, por favor. O versículo 30 e 31. Nós vamos ler esses dois versículos e logo estarei orando por você, por mim também. Aleluia. Ainda não chegou aqui, mas vamos lá. Portanto, obrigada. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa é a casa de teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Amém? Depois vamos continuar. Aí onde você está, na posição que você está, incline a sua cabeça nesse momento, coloque a mão no seu coração. Pai querido, nós te adoramos. Esse lugar é um lugar de adoração, de comunhão. Queremos, ó Deus, estamos prestando esse culto a Ti, porque Tu é o nosso Deus. Tu é aquele, ó Deus, que faz. Tu é aquele, ó Deus, que determina em nossas vidas. Senhor, venha de encontro com tudo aquilo que estamos, ó Deus, colocando na Tua presença, Senhor. Seja um problema familiar, seja um tempo de escassez, seja, Senhor, uma enfermidade, nós te pedimos a Tua graça sobre nós. Vem trazendo clareza, Senhor, para essa noite, nesta palavra, nessa mensagem, que ela venha revigorando, Senhor, nosso corpo, a nossa mente, que nós possamos, ó Deus, caminhar nela, nos fortalecendo, Senhor, para esse tempo. Muito obrigada, Senhor, porque os teus filhos estão aqui, porque a tua igreja anda, porque a tua igreja está na tua presença. Tudo aquilo que ainda não chegou, vai chegar, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Igreja, diga glória a Deus.
Essa palavra poderosa, é a palavra de Deus. E quando eu estava hoje terminando de preparar essa mensagem, e em 1 Samuel capítulo 2, esses 2 versículos, mas nós vamos novamente descer mais um pouco nos versículos. Interessante que ele entra aqui no versículo 30, ele diz: portanto, o Senhor Deus de Israel diz. Essa versão é outra, mas aqui, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito, eu quem a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim, perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. O 30 essa palavra, irmãos, falou muito ao meu coração, porque quem honra o Senhor, como nós vamos honrar o Senhor? O que nós entendemos a respeito de honra? Quando você entregou a sua vida para Jesus, você já vai começar a aprender o princípio de honra. O que é honrar? Isso é tão forte na Bíblia, na palavra de Deus, que o filho que desonrar, ele vive pouco, ele não vive muito. Então por isso que diz no versículo, na palavra diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Imagine honrar o nosso Pai do céu, aquele que preparou tudo, que teve misericórdia de nós, para nos levar para Ele mesmo, para estarmos com Ele. Porque Jesus afirmou isso, para onde eu vou, vocês vão. Eu vou me sentar à direita do meu Pai. Mas Ele diz para um homem numa cruz, ao lado dele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a convicção que cada um de nós temos. O princípio de honra começa em casa, na nossa criação. Os pais, eles nos ensinam a honrar. E toda quebra de honra, da desonra, toda quebra de honra que é a desonra, quebra também, quebra de princípios, é um atraso na vida de quem conhece a palavra e de quem não conhece também. É uma quebra de princípio. É por isso que ele está dizendo aqui, longe de mim tal coisa, porque aqueles que me honram, honrarei. Eu tenho falado muito essas palavras. Às vezes quando eu sou desonrada, às vezes quando eu tô muito preocupada, tô orando por alguém que está com dificuldade, e a primeira coisa que me vem, quem te honra é eu. Deus é que te honra, irmãos. Sacode esse irmão aí que está quase dormindo e diga para ele, Deus é que te honra. Então nós procuramos honra em lugares, começa na escola. O professor não olha para mim. Aí já começa um negócio do cão. Será que ele não vai com minha cara? Será que...
Aí começa aí um tempo de desonra. E você começa a não fazer aquilo que é certo, você começa a fazer o que é errado. Então Deus nos quer para Ele mesmo. E lá no céu não tem essa competição. Será que meu pai me ama? Irmãos, você está vivo, isso é o suficiente. Ele teve muita oportunidade de te livrar de você, e ele não se livrou de você. Você que tem pai aí. Ele não deu você para outra pessoa. Mesmo que ele tenha lhe dado para outra pessoa, ele deu para a pessoa que prestou, para cuidar de você. Quem determina é Deus essas coisas. E aí, às vezes, nós estamos morrendo, trazendo problema de saúde para nós mesmos. Quem nos honra é Deus. Aquele que honra o Senhor será honrado aqui na terra. Aquele que honra o Senhor será destacado aqui na terra. Aquele que honra o Senhor não tem problema nenhum de honrar seus pais, de honrar a quem Deus colocou acima de você, a sua liderança. Aquele que honra o Senhor, ele caminha no princípio da honra. Então, aqueles que me honram, porém, esse será honrado pelo Senhor. Esse você diz, eu o honrarei. Chegar o dia da honra. Está demorando, né, minha filha? Mas vai chegar o dia da honra. Chegará um dia aonde você vai ser honrado. Então ele diz no versículo 31, vamos caminhar nele, vamos ler de novo ele. Preste atenção aí, não sei qual é a versão que você tem em casa. Essa bem aqui que eu quero ver, nessa versão aqui. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai. Uma pessoa sem braço, ele faz alguma coisa? Então ele diz aqui, na minha versão diz assim: eis que vem dias que acabarei com o seu poder. E com o poder da tua casa, da casa de seu pai. Como é que é aqui? Para que não haja mais velho algum em tua casa. Morrerão cedo, não fica nenhum velho. É isso que está dizendo. Não achará nenhum velho na sua geração. Eles morrem muito cedo. Aí lá, no mandamento de Jesus, na lei do Senhor honrar teu pai e tua mãe, para quê? Se prolongue os seus dias sobre a terra. O mesmo Deus falando. O mesmo Deus. E ele fala para uma pessoa que estava desonrando. Tudo que é gerado em Deus, irmãos, tem futuro nele. Essa palavra é uma palavra que o pastor Donato sempre diz. Tudo que é gerado em Deus tem futuro em Deus e é abençoado. Portanto, retire o teu braço humano. Deus diz, eu é que faço a tempo e na hora certa. Vai chegar o tempo e a hora para ele fazer. Aí eu vou dar uma ajudinha aqui para Deus. Nunca funcionou. Eu vou apressar bem aqui para Deus fazer, eu vou fazer algo. Agora, ore. Tem algo muito bom. Nessa versão o menino colocou aqui, para que não haja mais velho algum na tua casa. Isso é uma palavra para que não tenha, não fica, o pai, o avô, o bisavô, antes dele virar avô, ele morre.
Essa é a palavra. Então, Deus tem grandes coisas para realizar em nosso meio. No Salmo 130, no Salmo 139, o versículo 1 e 7, diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sei que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta, que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Isso é quem busca o Senhor. Essa palavra de Davi, numa oração. Para onde irei? Como eu vou chegar até lá? Irmão, só tem um jeito. É buscar o Senhor. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ninguém pode fugir. Ele é aquele que está te vendo. Ele sabe o teu coração. Ele sabe até o teu pensamento. Até o pensamento. Ele nos conhece. Não tem como viver nessa linha de achar que Deus não está vendo, de achar que Deus é um ser humano que esquece das coisas, de achar que Deus não está vendo. Então Deus realmente, um dia eu vi alguém falando, não, pastora, só um pecadinho aqui, não vou para o inferno por causa disso aqui não. Mas esse pecadinho, ele pode virar um pecado grande. E na Bíblia não tem pecadinho, coisa pequena e coisa grande. Toda alma que pecar, essa morrerá. Depois que Jesus veio, aliviou um tiquinho. Toda alma que pecar e se arrepender, se entregar a Ele, tem a vida eterna. Amém? Mas ainda hoje tem pessoas focadas nos pecados pequenos. Eu vou filtrar aqui os pecados pequenos. Ninguém vai dar atenção para esse pecadinho, não. E aí nós que somos o povo de Deus, temos que ter cuidado nos pecados que achamos que é besteira. É um deslize desse que você pode perder o que você mais tem buscado, que é santidade. Eu aprendo aqui, lá em 2 Reis 35, gostaria muito de ler 8, versículo 35 a 39. Vamos nos apropriar da palavra, que eu gosto mesmo é de ler a palavra. Segunda Reis 35, Segunda Reis 8, Primeira Reis, desculpa meu filho, Primeira Reis 8, versículo 35 a 39. Nós vamos ler alguns versículos, eu vou ler e você vai prestar atenção. Agora sim, obrigado meu filho. Muito bem. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu
e confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu ouve tu nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho e que andem, e da chuva na terra, que deste ao teu povo em herança. Muito bem. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e purgão, quando o seu inimigo o cercar na terra, das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa e fazem. E dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vireis o seu coração. Porquanto só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Amém? Amado do Senhor, todo tipo de praga, até as pragas que dá na roça. Purgão é da roça, que come tudo, come a plantação toda, estraga tudo. As doenças. Se esse povo, que se chama pelo nome do Senhor, já em outro livro, se prostrar diante dele, se humilhar e se arrepender, confessando todos os pecados, ele diz que ele ouvirá do céu e perdoará os seus pecados. Quando os pecados é perdoado, o coração se alegra. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra começa por você. Ele vai sarar o seu coração, a sua vida, a sua casa. E as outras coisas, ele vai entrar. Mas aonde o pecado é mimado, irmãos? Pecado de estimação. Aonde o pecado ele é mimado, aonde tem gente que tem prazer de dizer que está fazendo um pecado aí e não quer soltar esse pecado. Você pode ser surpreendido com algo muito desagradável. Eu aprendo com Ana, com a Ana, que é a mãe do Samuel, eu aprendo com ela algo, em uma oração que ela fez. De ter Deus como rocha e fortaleza. Depois que ela conquistou tudo, ela sabia que Deus era sua rocha, era sua fortaleza. Era o seu porto seguro. Ela sabia que sem ele nada poderia acontecer. Interessante que de ano em ano ela ia adorar o Senhor, ia toda a família. Seu marido a levava, Alcana, levava,
E lá, irmãos, ela clamava por algo muito especial. Lá ela se rendia aos pés do Senhor. Lá ela chorava. E um certo dia, todos saíram, ficou só ela dentro do templo. E ela chorando, porque ela precisava ficar mais tempo. Quem precisa de Deus fica mais tempo na igreja. Fica mais tempo na presença de Deus. Quem precisa de Deus urgentemente, ele corre para Deus. Ele vai e se reserva. Ele vai doente. Ele vai chorando. Ele vai com o coração partido. Ele vai tremendo. Mas ele vai, porque ele sabe quem é Deus. Aquela mulher não tinha um filho. E a rival dela, a esposa, a outra esposa, tinha filhos. E aquela mulher foi muito humilhada por essa mulher, chamada Penina. E ela foi muito humilhada por ela. Eu estou dando filhos. Quem nos dá filho é o Senhor. E você não tem filhos? E ela humilhava. Só que, na questão dessa nação e de outras, a primeira esposa é o que manda. Mas ali a primeira esposa não tinha filho. Era humilhada pela outra. Então, e ela foi para sua rocha eterna. Ela foi se humilhar aos pés do Senhor, até ser ouvida. E ela estava num momento tão de choro mesmo, de êxtase. Com certeza ela estava assim. Porque quando o sacerdote Eli encontrou ela lá dentro, ele disse: tu está bêbada. Tu bebeu, mas ela não bebia. Ela não tinha bebido nada. Ela disse: não, eu não estou bebendo, eu não bebi. Eu sou uma mulher amargurada, minha alma está amargurada. De esperar tanto tempo e não tinha chegado ainda. Então naquele dia porque Deus precisa ouvir você falar o que você está sentindo. Jesus perguntou para o homem paralítico na porta famosa, disse assim para ele: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia? Ele sabia, ele sabia, falou ali e ele disse: eu quero enxergar. Falou com o paralítico, ele quis andar. Irmãos, eles expressaram a dor que ele estava sentindo. A mulher da filha endemoniada, que correu atrás de Jesus. E quando ela chegou, o que é que você quer? A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela expressou o que queria. Em vez de murmurar, em vez de dizer que Deus não pode, em vez de você dizer que Deus não está ouvindo você, não está lhe vendo, diga para o Senhor o que é que você tem. Fale para Ele, busque intimidade com Deus. Fale para Ele, porque Ele vai ouvir você. Então, a Ana fala aqui na sua oração, Deus é como a rocha, fortaleza. Ela retrata o poder e a força que Deus tem. Deus de Israel como fonte inesgotável de segurança para o seu povo. Esse é um Deus que te dá segurança. Esse é um Deus que te acalenta. Esse é um Deus que te cura. Esse é um Deus que derrama sobre você o que você precisar. Então,
E segue aqui. Um povo que conhecia de ouvir falar, mas um povo que não tinha intimidade com ele. Nós não precisamos ser um cristão de ouvir falar. Jesus cura, Jesus faz milagre, Jesus morreu na cruz para me salvar, Ele é o meu Salvador. Não. Eu tenho que falar daquilo que eu sinto dele. E tem muita gente que orgulhosamente fala: eu sou evangélico. Como eu vi uma vez um pastor falando, que tem muita gente orgulhosamente dizendo: eu sou evangélico, mas não segue aquilo que a Bíblia pede para seguir. Não faz o que é certo. Tal como a arrogância, segundo o modo de agir de Penina, a segunda esposa de Elcana, marido de Ana. Tal como os filhos do sacerdote Eli, um homem sacerdote, mas tem tantos pastores que os filhos estão no mundo, que não honram o seu pai, que estão lá no mundo. Mas esse Eli não tinha, era um sacerdote que não cuidava da sua casa, que não falava de Deus, se falava, ele honrava Deus, mas desonrava Deus ao mesmo tempo, quando não ensinou o filho o caminho que devia andar. A palavra de Deus diz: ensina teu filho o caminho que ele deve andar. Porque quando ele estiver adulto, não se desviará dele. Então, ele não perdeu tempo. Não tem gente que diz: eu não vou perder tempo com esse menino, não. Você está ganhando tempo. Você está ganhando uma vida muito importante para você. Menino ia com febre lá em casa. Tem uma filha que só vivia doente. A mais nova, que é pastora hoje. Mas eu levava ela com febre para a igreja. Não deixava ela em casa. Eu nunca deixei filho meu em casa para eu ir para a igreja. Eu levava todos os 4. O resultado está aí, irmãos. Meu mais velho tem 51 anos, crente. A segunda crente, a terceira está aqui, crente. Ela é a última, é pastora. Eu quero lhe dizer que é o passo mais acertado que uma família dá. É quando você leva os seus filhos. Os filisteus que desonraram o Senhor. Saul, um rei que veio antes de Davi. Quanto aquele homem desonrou a Deus, maltratando Davi, buscando a morte de Davi, perseguindo Davi. Ele não queria, achava que ele estava sendo substituído, e realmente Deus estava mesmo fazendo uma substituição. Ele tinha que aceitar. Tem gente que não aceita. Se descer alguém de um cargo, ele morre. Se deixar dê algo para alguém e não dá para o outro, ele morre, acha que é rejeição. Gente, não é. E Saul, ele começou a desonrar a Deus. Ele chegou a consultar um evidente das trevas. Saul teve... Quando ele tocou no Samuel, querendo que o Samuel abençoasse ele, cheio de problemas, cheio de perseguição, cheio de pecado. Ele puxou no manto do Samuel, ficou com um pedaço na mão. Ele disse: hoje tu rasgou.
o teu reinado. E naquele dia rasgou mesmo, irmão. Aquele dia acabou. Um espírito de loucura piorou nele. Ele continuou perseguindo, ele continuou. Saul não aceitou a unção de Davi. Perseguiu Davi para matar. Nabal. Quem já leu sobre Nabal? Eu tenho até uma ministração muito antiga que eu ministrei aqui. Nabal foi um homem que Davi protegeu ele com todo o seu exército. Um homem de grandes posses. Então esse Nabal, ele passou muito tempo, Davi ficou muito tempo com o seu exército lá, protegendo a casa, protegendo o campo dele. E um dia, depois de muito tempo, Davi foi embora para outro lugar e voltou por aquele lugar. Só que eles vinham da guerra, debilitado, com fome e com sede. Lembrou de Nabal. Sabe o que é aquele amigo que você ajuda ele sempre, até com dinheiro, e chegou um momento que ele não lhe dá nada? Então Davi mandou os soldados irem até lá. Ficou longe da fazenda e deixou os soldados ir. Vão lá, diga que Davi está pedindo comida. Nabal era um dia de festa lá na fazenda do Nabal, na terra de Nabal. Ele tinha matado muitas ovelhas para alegrar, uma festa, para se alegrar. Ele tinha feito muita comida. Aí sabe o que ele disse? Quem é Davi? Não conheço Davi. Irmãos, a esposa dele ouviu. Um criado ouviu e chamou a esposa: olha, Davi vai entrar aqui e vai matar todos. E realmente, quando chegaram lá com essa notícia, que ele disse que não conhecia e não ia dar nada para Davi, ele preparou os soldados e disse: vai lá, mata todos os homens. Todos. Ele ficou irritado com aquilo. E aí a esposa matou um cabrito, ajeitou, matou, não sei, um cabrito não dava, não sei, mas a Bíblia fala. Botou fruta, botou pão, botou mel, botou água, botou tudo nos jumentos e partiu para encontrar com Davi, que já vinha, a tropa já vinha para matar. E no caminho, ele topa com aquela mulher elegante, educada e humana. E aquela mulher encontrou com Davi e disse: perdoa Nabal, meu marido. Perdoa Nabal. Aqui eu trouxe. E foi entregando a comida para ele. E ele se ajoelhou ali e disse: abençoou Davi. E Davi mandou que a tropa voltasse. Ele voltou, comeu de tudo que ela deu e eles voltaram. À noite, ela estava lá e todo mundo voltou e ela voltou para casa. Nabal não sabia. Nabal naquela noite, era a noite da festa, e Nabal ficou bêbado. A palavra de Deus diz, o final dessa história foi assim: Deus matou Nabal. Nabal morreu naquela noite. Deus não aguentou a desonra. Deus matou Nabal. Porque ele era ungido de Deus, Davi. E ele morreu. Matou. E Davi protegeu e abençoou. Tudo isso, quando Davi, seu soldado, precisou ser reconhecido, ele só queria comida. Ele só queria que ele lembrasse
de alguém que ajudou e abençoou no futuro, no passado. Absalão, irmãos, um filho de Davi. Absalão era um filho de Davi, já rei, já fazendo aquilo que ele veio fazer. Ele traiu Davi, seu pai. Ele tinha inveja do trono de Davi. Mas Davi nasceu em trono? Os irmãos leem a Bíblia? Onde foi que Davi nasceu? A mãe de Davi não era a mãe dos outros irmãos. Era uma outra mulher. Davi foi rejeitado pelos irmãos, porque o pai casou de novo. E ele foi lá para o campo cuidar das ovelhas. E Davi, ele não almejou reino nenhum. Um dia, quando Deus rejeitou Saul, Deus mandou Samuel ungir Davi como rei. Ele ainda era pastor de ovelhas. Ninguém cresce, ninguém nasce pastor. Ninguém nasce um líder. Vai chegar o dia que Deus diz, é esse aqui, chegou o dia. E Absalão não tinha esse chamado, ele não ia assumir o trono de Davi, mas ele assumiu o pátio. O pátio. Enquanto Davi estava lá dentro, esse menino estava ali fora, contaminando as pessoas que entravam e saíam, e trazendo pessoas para perto dele. Isso vira uma... Ele traiu Davi, ele tinha inveja do trono, e Absalão, ele teve uma morte trágica. Diz a palavra de Deus que era um homem muito bonito. Muito bonito. Mas era muito... Invejar o pai, irmãos. Quem mais ele invejou? E no pátio ele fazia a maior confusão contra o pai, botando as pessoas contra uma liderança que Deus constituiu, falando mal, trazendo as pessoas para ele. Foi isso que ele fez. Lá em Ana demonstra que Deus, muitas vezes, opera de modo contrário às nossas expectativas naturais. E que produz uma viravolta na nossa vida. Uma viravolta surpreendente. Algo que vai nos impactar. Ela está dizendo aqui, sabe o que, na sua oração? Que Deus, ele faz, às vezes... Ele opera de modo contrário. Você pede algo, ele pode alterar, ou pode dar aquilo que ele quer dar. Não o que você está pedindo. Mas é algo que vai lhe abençoar. Então, Ana, nessa oração, em 1 Reis 8, versículo 39, ele diz, quando diz, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. Deus vai lhe dar segundo o seu caminho, a sua vida, a sua caminhada? Nessa oração, sim. Ouve tu, então, dos céus e assento da tua habitação, e perdoa e faze, e dá a cada um, conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração,
porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Só Deus entende o coração e conhece o coração de todos os homens. Segundo o coração. Então, só Ele conhece. Nós não conhecemos, só Deus é conhecedor do coração dos filhos dos homens. E Ana declara que a vida e a morte, a prosperidade, amém? E a adversidade são determinadas pelo poder soberano de Deus. Amém? É pelo poder de Deus. Então, nós temos que buscar esse poder que vem do alto. Porque, eu quero ser próspera. Mas para eu ter essa prosperidade, eu tenho que obedecer em primeiro lugar a Deus. Buscar Ele em primeiro lugar. Quem busca Deus em primeiro lugar, ele é fiel em tudo. Ele é fiel com o marido, com a esposa. Ele é fiel com os filhos. Ele é fiel no lugar que ele congrega. Ele é fiel com o irmão de igreja que está aqui congregando. Ele é fiel na sua vida toda. E ele é fiel com Deus em tudo. Em tudo. Fiel com Deus. É por isso que Ana está declarando isso. E ela, na sua oração, na sua palavra, ela profetiza. Quando ela diz, Deus julgará e limpará seu governo justo sobre os confins da terra. Amém? Todas as nações e povos, a expectativa de Ana era cumprida em Cristo Jesus, no seu total triunfo sobre os inimigos de força. Tudo que Ana estava falando ali, estava apontando para Cristo Jesus na cruz. Quando ela fala de rocha, Jesus é a nossa rocha, a nossa sustentação. Sem Ele, nada podemos fazer. Não podemos ir a lugar nenhum sem Ele. O Senhor trata cada um de acordo com o que merece. Não deve ser considerado um pedido de castigo pela injustiça comentada. Tipo, Senhor, castiga meu inimigo. Deus não vai considerar isso, não. Mata esse que está me matando. Ele não vai considerar. Isso aí vai gerando maldição para quem está pedindo. Essa é a oração que Deus não responde. Deus não vai responder. Senhor, muda meu marido, então mata. Eu vi uma mulher orando um dia, disse, pastora, minha oração a partir de agora é essa. Deus, ou tu muda ele, ou tu conserta ele, ou tu mata ele. Eu digo, irmã, pois tu está perto de morrer. Não vai demorar muito, não. Porque desejando a morte do marido. Quem vai morrer é tu, cristão. Tu que está pedindo a morte. E você uniu, se tornaram uma alma só, um corpo só. É isso que a Bíblia diz. Com o casamento se torna um corpo só. Com a consumação do casamento se tornaram um corpo só. Então tu morre também. Então, amado do Senhor, quando somos disciplinados por Deus, no seu infinito amor, mudamos as nossas vidas em amor. Deus, Ele não quer que você sofra. Você está sofrendo? É consequência de algo que você fez. Ou os teus, até seus pais, seus avós fizeram, e você ainda precisa ser liberto. Mas você não pode dizer, eu estou sofrendo e Deus não me ama. Deus lhe ama. A ti temerão e honrarão, a Deus lhe servirão. Essa é uma palavra, é uma oração. Senhor, o teu povo te honrarão. Honrarão a Deus. Eles temerão ao Senhor. Eles honrarão o Senhor. E Deus lhe servirá. Deus vai servir um povo que ama. Deus vai servir, vai responder.
Deus vai tratar com aqueles que Ele ama. Deus ama tanto que Ele disciplina. Deus disciplina aquele que Ele ama. Amém? Está sendo disciplinado? Está sendo... Alguma coisa não está dando certo? Por Deus está lhe disciplinando porque Ele lhe ama. E isso vai passar. E logo que isso passar, você vai viver um tempo novo na presença de Deus, gozando de todas as bênçãos do Senhor. E levando em conta, não levando mais em conta o sofrimento do passado. Amém? Irmãos, terminando aqui essa mensagem, Elcana subiu com toda a sua casa. Ana ficou esperando e se preparando para o grande dia. Sabe, quando o menino nasceu, ele tinha uma data para ser apresentado e deixado lá. Foi um voto que ela fez. Então o seu marido subiu, foi até Jerusalém para orar e levar o seu sacrifício. O sacrifício de Ana estava vivo. E Deus iria receber vivo, porque Deus tinha projeto. Os nossos filhos não é sacrifício, a nossa família não é um sacrifício. Mas ali, ela deixou tudo e Deus ficou em casa enquanto o marido subiu para adorar, com toda a casa. E ela ficou contente. Primeiros 2 anos, ela não foi. Porque os meninos iam ser desmamados com 2 anos. Então, depois foi que ela foi. Imagine a alegria de subir a Jerusalém, para aquele lugar. A alegria de ir até lá. Porque agora estava com a conquista nos braços. Ela agora sabia que tinha gerado um profeta, um homem de Deus que ia governar. Ele chegou a governar Israel. Um homem de Deus que aprendeu lá com Eli, que não soube ensinar os filhos. Porque os filhos não quiseram caminhar com Deus. Eu quero orar por você. Seja o que for. Se você está ouvindo a voz de Deus, se você está caminhando nessa retidão, se você já deixou Deus cuidar da tua vida, já lançou sobre Ele, sobre Jesus, todo fardo, todo pecado. Pode subir, minha filha. Todo pecado, tudo. Já deixou essa dor, essa preocupação. Já deixou essa agonia. Então Deus vai lhe honrar. Porque quem nos honra é o Senhor. Não espere. Já pensou, Davi esperou. Davi esperou que aquele homem honrar ele. Porque ele devia honra para ele. Mas aquele homem não honrou. Então a justiça pertence a Deus. Não é nós, irmãos. E eu quero orar. Deus agora não está tão longe como naquele tempo. Quando a Ana começou a orar. Quando ela diz, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. Visto que Ele conhece o coração. Hoje, Jesus habita no nosso meio na pessoa do Espírito Santo. Hoje nós temos livre acesso a Ele. Seja o que for que você esteja passando. Começa hoje um novo tempo na tua vida. Se entregando totalmente para Deus, se apropriando da palavra, vivendo a palavra. Eu convido você nessa noite